Esta semana, João Miguel Tavares declara-se mauzão depois de ter visto o comentador passar a entrevistado. Pedro Mexia sente-se nini, mas em francês. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se maldoso. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que conhecemos os números da pobreza em Portugal e em que ficámos a saber com dados oficiais que a diferença entre os rendimentos dos mais ricos e os dos mais pobres é uma diferença cada vez maior. Vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Sensibilidade. O que é que o sensibilizou para escolher esta pasta, Ricardo Araújo Pereira? Foram declarações de vários tipo. E modo? E modo e oriundas também Oriundas? Oriundas, sim. Foram declarações oriundas de várias proveniências. Declarações essas que... É um pouco rir de indignação. Não sei bem, mas eu hoje vim muito repolhudo para aqui. Quer começar pela notícia dos remédios ou pela notícia dos chafarizes? Vamos fazer uma mesclazinha. Um mix, como diz o nosso Primeiro-Ministro? Exato. Não, se calhar que começamos pelos chafarizes. É um senhor da EPAL. O senhor da EPAL disse... Alguém foi confrontá-lo com o facto da EPAL ter cortado a água a 12 mil pessoas. Em Lisboa, é só em Lisboa, em 2013. Sim. Exato. E isso foi por ocasião do Dia da Água. Uma entrevista ao senhor da EPAL sobre o Dia da Água. E o senhor da EPAL disse, a esse propósito, mas Lisboa tem muitos fontanários e chafarizes. E isso é uma declaração que custa um pouco quando se priva alguém. Não estou a discutir se é ou não é justo os cortes da água, estes cortes concretos da água, também ela concreta. Mas o que estou a dizer é que não tem água, mas há por aí muitos chafarizes e fontanários, é uma declaração... A Maria Antonieta disse isso com mais estilo. Disse isso com mais estilo. Isso é apócrifo. Até porque esta... Não há pão como um brioche. Não, isso é totalmente apócrifo. Achas que não disse? Não disse. Leiam as biografias. Está bem, vou. Frase Saindo dos daqui, é o que vou fazer. libelos acusados. Mas tem mais estilo, em todo caso. Mas a biografia deste senhor vai incluir, e com justiça, a frase não tem água, vão a chafarizes e fontanários, que é uma declaração desagradável, incompleta, porque há também poças e há a hipótese de deixar um alguidar à chuva. Sim. Tem chovido bastante, e o senhor não falou nos benefícios de uma pessoa ir recolher a poças água para, com ela, tomar banho, por exemplo, ou até fazer cozinhados. Entretanto... Vamos agora aos medicamentos. Os medicamentos, foi o Ministro da Saúde que disse os portugueses tomam medicamentos a mais, que é também uma declaração que eu não sei em que estudo é sustentada, mas numa altura em que todos os dias vem no jornal Hospital X tem escassez de medicamentos, Farmácia Y já esgotou o estoque. Não. Uma pessoa vir dizer são medicamentos a mais. E, enfim, eu acho que Qual das histórias é que lhe parece revelar de confusionismo maior grau de insensibilidade? São as duas... Não sou eu que estou a dizer. São as duas igualmente desagradáveis. Meu Deus. Reparem como eu estou calado e desta vez vou deixar a indignação para Pedro Meu Mexia. Tenho muita Estas curiosidade de histórias- saber como é que isto vai ser refutado. Estas histórias sensibilizam no João Miguel Tavares. Eu acho que uma não tem nada a ver com a Nada a outra. ver com a outra. Nada. Zero. Houve aqui um mix. Houve aqui um mix, houve aqui daquelas coisas. É como comer, não sei, cozido à portuguesa e pôr lá camarão. Eu vou refutar esta refutação, mas avancem. É uma declaração ofensiva e uma observação conhecida. A segunda é conhecida. A Exato. observação do Ministro da Saúde é uma... Há imensas vezes tem sido chamada a atenção para o facto de haver, aliás, a própria discussão, não só em termos do tipo de medicação, como da quantidade da medicação, toda a discussão sobre a unidose andava à volta disso,
sobre o facto das pessoas terem... Eu acho que o Ricardo perdeu a discussão sobre a unidade. A unidosa, todos nós conhecemos pessoas que se automedicam de forma mais ou menos selvática. Certo. Isso são tudo coisas que Mas são... é desses que ele está a falar. Sim, mas não sei. Isso é o suficiente houve técnicos a dizer que o aumento de 7 milhões de embalagens não contabiliza Não, o facto de que eu acho é que- haver embalagens com menos comprimidos, por exemplo. E eles etc. eram... O que eu acho é que isso não tem nada a ver com a questão Os dos chafarizes. Técnicos. Não, mas eram técnicos. Por um lado, não tem nada a ver com a história dos estoques dos hospitais e dos outros assuntos. E, sobretudo, não tem nada a ver com a declaração da EPAL, que é uma declaração ofensiva. Essa sim, ofensiva. A do Ministro da Saúde pode-se dizer em que contexto é que ela estava a falar. Num certo contexto, é um assunto conhecido. Mas é um contexto em que também esquece o seguinte, e é aqui que eu refuto a refutação, é que há boa parte dos portugueses que estão a tomar medicamentos a mais é por causa... O governo dá-lhes dor de cabeça, é porque... Bom. Bom. É para Bom, compensar, se o argumento é esse, para vamos já compensar calar. a desnutrição e outras doenças motivadas pelos cortes. O problema aqui é que nós estamos a transformar... Sensibilidade. Eu sou muito sensível e tenho muita sensibilidade. Mas a minha única... E é verdade isto, eu não devia estar a rir porque as pessoas lá em casa vão achar que Julgam este que estás meu a gozar. riso é uma demonstração de insensibilidade. Eu acho que a declaração do Sr. da EPAL foi muito insensível. Portanto, um bu daqui para ele. Sim, porque é insensibilidade. Não quer dizer... É evidente que a EPAL, se as pessoas não pagam as contas, tem que cortar a água, porque não há outra maneira. Não sei, que ainda parece que existe hoje em dia uma tarifa que dá para um 75% de desconto, desde que as pessoas provem que não têm mais. Além de que, como todos nós sabemos, a nossa fatura da água é de longe sempre a mais baixa que nós lá temos, quando se compara com o gás ou quando se compara com a eletricidade, não é? Portanto, isso não tem nada a ver. Agora, não se pode transformar a crise numa espécie de antiplacebo, que é um remédio falso para todos os males. Porque o que nós estamos a assistir é que, de repente, a crise é o que justifica tudo. A crise é porque há cortes na água por causa da crise, há consome-se demasiados medicamentos por causa da crise, o Fernando Tordo vai para o Brasil por causa da crise, e daqui nada eu tenho uma unha encravada por causa da crise, Mas é e por o causa da café crise. também ficou mais frio por causa da crise. Então vamos passar adiante. Não é por causa da crise que houve cortes nas reformas, cortes nas pensões. Já despachaste? Não despachei esse assunto. deixas... eu agora que estava à espera que O ele Ricardo refutasse vai a refutação. refutar a Não sei se refutação. reparaste que Carlos Vaz Marques já está a passar para o próximo tema. Mas eu não me apercebi que tu tivesses refutado até a própria... É que eu já tinha refutado a refutação. E, portanto, o que eu estava à espera era que tu refutasses a minha refutação da refutação. Não vamos fazer isso. Carlos Vaz Marques, ele já percebeu que isto já estava tudo... Mas eu queria só dizer o seguinte, é que o ministro dizer num país que tem uma pirâmide invertida, e não é do jornalismo, é a etária, e em que há imensos velhinhos com muita dificuldade para tomar medicamentos. Epá, eu lembro da minha avó, tinha para uma comprar caixa Mas que era difícil até de uma pessoa de perceber que tipo de ampola e de cápsula é que devia ser tomada em que altura. Mas uma coisa não contraria a outra, Ricardo. Não conheces pessoas que se medicam de uma bem, forma mas- absolutamente... mas- todos nós mas conhecemos. isso Significa que isso é uma realidade social relevante. Não sei se é por... Se eu estiver num táxi e disser pai, tanta gente a meter medicamentos no bucho, isso é uma coisa. O Ministro da Saúde... Epá, não. Não, o Ministro da Saúde gera o setor. Eu sei que gera o setor, mas esses... Eu não sei se isso é... alguma coisa a dizer. Passar Põe para ordem na mesa. outra, Eu não sei se outra área ordem de na mesa, sensibilidade. Carlos. Não sei se os hipocondríacos são significativos. Pega aí, já Pareceu, tens Pedro mais uma Mexia, oportunidade de esta discordar nisso. confusão desta semana em torno da reforma das pensões, com uma indexação à economia e como é que se diz? Indexação à economia, às pensões e à demografia. E à não é? demografia. Certo. Foi uma proposta que o Governo fez sair por uma fonte oficial, Mais uma que o vez. Primeiro-Ministro desmentiu. Mais uma vez a fonte, mais uma vez a origem do problema é a mesma. Há o 11º mandamento, quem viu o filme do Cecil B. DeMille, o 11º mandamento era "Thou shall not brief", que era "não deves fazer briefings". Porque realmente, mais uma vez, o grande problema, ao que parece, segundo apareceram já vários artigos de pessoas que falaram disso, a ideia não só não é inédita, como não é absurda. Não faço ideia se é inédita, não faço ideia se é absurda. Quem percebe disso argumenta que não é, que existe. Já existem países. Até em países nórdicos, como se sabe, se existem países nórdicos está bem. Mas o problema aqui é o problema daquela... foi um problema, mais uma vez, de briefing. Um secretário de Estado chamou um conjunto de jornalistas, passou-lhes uma informação, disse que podem
não podem dizer que foi ele, mas podem dizer que foi uma fonte sim. oficial do Ministério das Finanças. A informação surgiu e a informação Mas não se sabe acabou até por que ter um ponto- efeito, até que uma não se sabe repercussão até que social ponto grande. oficial, porque parece que não é claro qual o grau de conhecimento que a própria Ministra das Finanças tinha sobre o Bem, assunto. um secretário de Estado é uma fonte oficial. Não é isso, está bem, mas quer dizer, parece que eles não se entendem lá dentro, mais uma vez. É uma isso. coisa que tem acontecido ao longo dos anos neste governo. O Primeiro-Ministro veio fazer uma declaração que parece mais um recado para o próprio governo. Que vamos ver, aliás, Sim. uma declaração de Passos Coelho em Moçambique com um puxão de orelhas implícito. Ou explícito, Por talvez. vezes assisto ao debate público no nosso país sobre estas matérias e penso que ele podia ser mais sereno e mais informado do que é. E espero que os membros do Governo contribuam também para isso. Espero que os membros do Governo também contribuam para o debate sereno. Isto é um puxão de orelhas evidente Exatamente. para dentro do Governo. Mais uma vez, quer dizer, E surreal. daí a pergunta, esta ideia foi para... Surreal, porque normalmente essas coisas não se dizem com os microfones Os à frente. microfones, quer dizer, é surreal, isto é um mega puxão Não, de mega orelhas. puxão de orelhas, Quer pois dizer, é. e acho que atinge, por exemplo, Miguel Paes Maduro, que supostamente é quem devia estar a coordenar a comunicação e, pelos vistos, a comunicação continua completamente descoordenada num tema desta importância. Isso é de um amadorismo, neste caso, que não é desculpável. O Primeiro-Ministro pediu aos membros do Governo que promovam um debate sereno. Será que, por serenidade, ele quer dizer que vamos ter eleições em breve? Ou seja, Eu vou precisar desse ou seja, sim. Só foi a tua resposta anterior? Foi bom. Sim, ia começar. Ou seja, Era o Se não princípio tiver- de uma Mas olha que transgenização. isto é uma novidade. Eu nunca Mas eu o tenho- vi num programa dizer eu acho que vou precisar desse ou seja. Exatamente. E eu agora estou ou com muita seja, fé nesta... vou voltar ao ou seja. Ou seja, o Primeiro-Ministro não diz, aliás, ele diz que vai ter de haver cortes, mas isto não está confirmado, não foi ainda discutido, mas talvez venha a falar-se do assunto, etc, etc. E o que imaginamos imediatamente é que no subconsciente dele estão eleições em maio e provavelmente isso é um travão grande para que uma notícia tão impopular saia nesta altura. Embora se também diga que isto tem que ser anunciado até finais de abril, portanto também não sei como é que ele vai descalçar essa bota. Que pena, este ou seja não me ajudou de maneira nenhuma. Não, mas eu Os meus percebo... ou seja são muito Não. fraquinhos. Não, atenção. Mas eu foi um percebo. ou seja esforçado. Realmente Eu é verdade. esforcei-me. É verdade, Esforçaste e atenção. enquadraste bem a coisa. Não, Carlos Fez o Marques... trabalho todo de casa, é só dizer realmente é mesmo isso. Não, e é mesmo porque, como todos nós sabemos, quanto tempo falta para as eleições? Uns meses? Sim, Nós sabemos são, perfeitamente 25 que... de maio. Ora, aí Sim. está. 2 mesinhos. Uns meses antes das eleições, Passos Coelho nunca diz que vai cortar coisas. Só meses depois das eleições é que ele começa a desfiar a lista dos cortes. E, portanto, é óbvio que há aqui Neste caso vai ser mais difícil uma por causa questão da de- saída do Há ajustamento. aqui uma questão de timing que os membros do governo não estão a considerar. Mas eu Não estão a ser gostava- serenos o Não estão a ser suficiente. serenos. Informados, talvez estejam. Ele disse, porque este senhor secretário de Estado, em princípio, está informado sobre o que o governo vai fazer. E isso é que é curioso. Essa que é a questão, toda a gente tem, até pelas próprias reações, toda a gente ficou com a convicção que aquilo é efetivamente verdade. Com que aquilo certeza vai que é. efetivamente acontecer. Exatamente. Portanto, é E uma questão atenção. de timing de comunicação. Por isso é que eu... Outra não, hipótese por isso é ser que um balão de ensaio, porque muitas vezes já Isso se é fez muita isso. sofisticação. Não, é demasiado. não. É O balão de demasiado ensaio, bem, o balão de ensaio é Mas uma não coisa que feito se desta faz maneira, não com fez- muita foi uma coisa frequência. completamente trapalhona. Pôr na opinião pública para ver qual é a reação e, em função da reação, modelar Sim, demasiado trapalhão, a com decisão. puxões de orelhas de Passos Coelho, com Marcos Guedes a dizer aquela coisa indefensável. Quer dizer, é uma coisa que os políticos têm que perceber. Depois foi para cima dos jornalistas, O não é? off é... Sim, vais para cima de jornalistas e o off é indefensável. O off pode-se fazer, mas não é possível ser defendido. Dizer, mas é que ele teve aquela reunião. O off mas é indefensável. era- O off é indefensável. O off é indefensável quando tu dizes era uma reunião com jornalistas, mas eles sabiam que não era para contar nada do que lá se passou, que foi o que disse Marcos Guedes. Isso foi- não sim, tem pés nem assim cabeça. não. É impossível defender. Eu queria- tenho que Ah, estar Estava a aqui uma acordar era não chamada- dizer a fonte. Era... Há aqui uma inscrição. é para recentrar o debate.
Calha-me sempre a mim, calha-me sempre a mim. Diz-nos, José Gil. Centrar o debate, sabes porquê? Inscreve. Porque isto não é um problema de comunicação, pá. Toda a gente diz logo, já lá estão eles, como quem diz. A substância até é boa, o problema deles é não saberem comunicar as coisas. Não é, não. A substância não é necessariamente claro, má. não, Eles não se pode ser Quanto à necessário. reação do Primeiro-Ministro, Eles não se entendem de maneira nenhuma porque uns estão... Já este senhor secretário de Estado pensou, e bem, espera lá, o regabof de cortes é tão grande, o que é que interessa eu dizer anunciar mais um ou menos um? E depois, eu acho que isto... Eu estou muito ansioso por ver as pensões de reforma indexadas ao crescimento da economia. Porque sabendo que nós vamos, nos próximos 20 anos, crescer 4% ao ano, como nunca nos últimos 40, este governo vai se meter num sarilho, porque vai largar bom dinheiro para os reformados. Atenção. Bom, então está entregue ao Ricardo Araújo Pereira o primeiro ministério desta semana, o Ministério da Sensibilidade. Quanto ao João Miguel Tavares, escolhe desta vez o cargo de Ministro do Crescimento. Para fazer crescer o quê, João Miguel Tavares? Parece que já está a crescer. Eu já não preciso fazer nada. Às vezes nós temos que fazer coisas para as coisas crescerem. Quer falar de uma previsão. Agora elas crescem segundo sozinhas. entendi. É uma previsão também já corrigida com os dados do ano. Estamos a falar das previsões deste ano. Previsão do Banco de Portugal para o crescimento em 2014. Em 2014. Portanto, Foi revista em alta, o Banco de Portugal... Em alta de 0,8 para 1,2. Agora e da 1,2. Exatamente. E da mesma maneira que Ricardo Araújo Pereira aproveita qualquer fontanário para chamar a atenção à crise, eu gosto de ver qualquer número a erguer-se e dizer então e a espiral recessiva? Mas não nos é um últimos anos divertimento. também tivemos bastas provas de que as previsões nem sempre batem certo a realidade. Sim, mas neste caso Qual é o tema que vamos debater depois mais tarde, o tema central do programa? Qual vai ser? Pobreza. É a pobreza. Não, nós não vamos debater a pobreza, vamos debater Isto é uma os espécie de dados ping-pong. do Instituto Neste Nacional caso de foi a Estatística sobre realidade a corrigir as previsões, não é? Nós já vamos com 3 meses deste ano e, portanto, aparentemente o crescimento é maior. E eu sinto-me na obrigação de dizer, e atenção, eu gosto de sublinhar que eu acho que este governo não fez o trabalho mais importante que devia ter sido feito, que é a questão da reforma do país. Mas, apesar de tudo, eu faço questão de continuar a perguntar onde é que está a espiral recessiva. Não sei se alguém encontrou, mas a Que espiral valor é que recessiva atribui a estas previsões do Banco de Portugal, Pedro Mexia? O que eu acho engraçado nestas previsões é o Banco de Portugal, tal como o Tribunal Constitucional e outros órgãos que fazem periodicamente ou avaliações, ou previsões, ou relatórios, criam sempre um coro de vozes a favor e contra, e foi mais uma vez divertido, assim como os fãs do Tribunal Constitucional de repente se viram contra o Tribunal Constitucional quando ele diz alguma coisa que não lhes agrada, e vice-versa. Os inimigos do Tribunal Constitucional de repente dizem, olha, o Tribunal Constitucional afinal é bestial. Agora também vimos muitas pessoas que habitualmente elogiam os relatórios, nomeadamente do Banco de Portugal e outros, pelo seu lado de realismo face às expectativas irrealistas do governo, dizer, bom, mas isto não se pode confiar nisso. E por isso, que valor tem? Eu acho que, certamente, o valor, o que disse o João Miguel é a coisa mais evidente que pode dizer, sobretudo a economia, que é a realidade está cá e a realidade vai... As previsões para este ano ou as previsões para um futuro próximo serão vistas por nós em direto. Portanto, não é exatamente quando é que acaba o mundo. Não é? Aquelas coisas, profecias maias, não é? Sim. Isso já acabou. O mundo já acabou. Era em 2012. Ainda estamos no ar. Não, isto é perda de tempo. Isto é o céu mediático. Como é evidente, a televisão continua, o mundo vai acabar, mas não é apesar de todos os dias que há revisões em alta de dados positivos e, portanto, desse ponto de vista. Vamos antes ouvir Ricardo Araújo Pereira. Eu tenho uma posição que é de me alegrar com as boas notícias e de me entristecer com as más, e o que me distingue bastante do João Miguel e do Ricardo. Não te Ricardo. esqueças de vir a argumentar agora, é um ou seja para ti, certo. de vir a argumentar que isto é tudo sustentado em cima do consumo interno e que, portanto... Já me tinha esquecido disso. Já tinha lido A confirmar-se esta previsão, Ricardo, o que é que lhe parece que poderá explicar um crescimento da economia portuguesa que é um crescimento significativo?
Carlos, havia uma anedota. Há quem dos 4%, no entanto. Exato, atenção. Se calhar vamos começar com o consumo interno só para limparmos o sistema disso. Eu lembro-me do consumo interno ser muito chato, era muito desagradável. Estamos a consumir a gente, Acima das nossas possibilidades. E agora vamos só consumindo é que crescemos. Esquisito isto, esquisito. Mas... Portanto, agora sublinha as vantagens dos chumos no Tribunal Constitucional, que foi isso que permitiu Exato. o consumo Mas interno. o João Miguel tem razão no ponto da questão da espiral recessiva, visto-la. Certo, Mas viste, atenção, mas calma aí. argumentas da seguinte maneira, mas a espiral recessiva só não aconteceu porque, felizmente, o Tribunal Constitucional não permitiu que certas medidas fossem para a frente. Ok, tudo bem. Não, Pronto, eu não sei faço, se... Eu faço simultaneamente de esquerda e de direita. O João Atenção. Miguel quer ficar ele sozinho aqui Meus a amigos, dominar. tanto eu como Stiglitz ainda não estamos convencidos de que a respiral recessiva não nos possa ainda Por essa vir ordem. a morder no Mas rabo. olha que vem Sim, cá sim. outro Nobel, e esse norueguês, e gostou. Não, esse mas gostou. acho que o meu era melhor que o teu. O meu Nobel era superior. Mais famoso, tens razão. O que é que sucede? Eu queria dizer o seguinte. Havia uma anedota muito engraçada sobre a República Democrática Alemã, que era aquela. Quais são as... É essa própria já é. Exatamente. Mas só o nome era divertido. Já é divertido. Mas a anedota dizia, quais são as 3 grandes vitórias da RDA? E era a educação, a saúde e o desporto. E as 3 grandes derrotas era o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Quais são as 3 grandes vitórias deste governo? São certos índices, alguns indicadores e a flutuação de certas e determinadas taxas de juros. Quais são as derrotas? É a educação, a saúde, o desporto, o pequeno almoço, o jantar. E é isso, é aquela questão do... Não, a economia está melhor, mas as pessoas estão pior. Talvez por má vontade das próprias pessoas. E por isso é que eu tenho alguma dificuldade em alegrar-me com a folha do Excel quando os desgraçados continuam... Não é a folha do Excel. Como sabes, a melhoria da economia, mais tarde ou mais cedo, afeta a vida beneficialmente não existe. Não, a partir de agora já existe. Beneficamente a Tu vida és um poeta, podes fazer... Podes criar linguagem. Beneficamente a vida das pessoas. Portanto, essa Menino. ideia de que há crescimento, mas a vida das pessoas está pior, mais tarde, se o crescimento for sustentado, isso deixa de ser verdade. Liga a Siegfried Stiglitz, é José. É José. Liga a Wolfgang Stiglitz, porque o que ele diz é... Porque é roaming. Em roaming fica caro. O que ele diz é nós Foi vamos Macau. pagar no futuro a destruição que se fez agora à economia. Não é isso que eu estou a discutir. Estou a discutir é aquela coisa de dizer que não há ligação nenhuma entre o crescimento da economia e a vida das pessoas. Mas, Pedro, é o próprio governo que diz. A médio prazo há. Está bem, a médio prazo. Mas Agora, se for um fogacho, não Agora há. diz, no médio prazo estamos todos o que eu estou a dizer é o seguinte, Só para citar grandes economistas. o governo diz que a curto prazo não há, porque o próprio governo admite que as pessoas estão pior, embora a economia esteja melhor. E o Sr. Stiglitz, portanto, Johann von Stiglitz, diz... Não ponhas assim, senão parece a mão já é mau. Não Então. interessa. Diz que a médio prazo vamos pagar os erros que estamos a cometer agora. Como sabes, aquilo é que se chama ultra, hiper, mega liberalismo, também tem os seus prémios Nobel. Portanto, os prémios Nobel é aquilo, o teu é melhor que o meu. Eu sei, isto da economia é como a astrologia. Está muito agradável a conversa. É tudo O João maldrabice. Miguel Tavares é então Ministro do Crescimento e o Pedro Mexia quer ser Ministro dos Corações de Ouro. Quer falar de joalharia minhota? Pedro Mexia. Daquelas coisas das Corações de ouro. Eu não sei quê, do coração Não, da independente. verdadeira mesmo. Não é para falar daquele... Aquelas filigranas. do coração de ouro com que apareceu a Sharon Stone aqui há tempos, deu brado em Hollywood. Não. A sério? Com uma... Lá está, esta fotografia que os nossos ouvintes da rádio também podem ver. Sim. É a primeira vez que me estão a chamar a atenção para o coração. É isso, não nunca é? tinha Eu visto. olhei, atenção, vamos contar. Carlos Vaz Marques É enviou-nos preciso ser esta extremamente foto. patriota para ver esta foto a dizer: olha a joalharia Foi mesmo portuguesa. isso, é que eu de repente o puncto de que Roland Barthes falava, bonito. Sim. o puncto daquela fotografia parece que não é o coração, não é o coração de Roland Barthes não apreciava. Acho que Roland Barthes. Quem nos acompanha na rádio, estamos a falar de uma fotografia de Sharon Stone com um coração português. coração no meio de dois punctos. E com ambos os Isto porque o Pedro pontos. Mexia quer ser Ministro dos Corações de Ouro. Dos corações E de ouro. agora, vamos dizer que não tem nada a ver com o que estivemos Não, a dizer infelizmente até é um assunto. este momento. É um assunto tremendo. Então tem a ver com... Tem a ver com chineses. Tem a ver com chineses. Acho que não só.
não só. Não só. É, Já agora- houve notícias. Anticlímax. Não Agora. só, mas houve esta discussão a propósito de um cidadão chinês que obteve o visto Gold, a autorização de residência. Às vezes há um bocadinho essa confusão entre a história de comprar a nacionalidade, quando de facto se trata de um visto de residência, mas que tinha a ver com investimento nas empresas, investimento no imobiliário, etc. E esse cidadão chinês parece que era procurado depois, posteriormente, ao que parece, terá cometido na China um crime de fraude, pelo qual foi condenado a 10 anos de prisão. Há um outro caso agora de um outro cidadão, não Exatamente. dizem a nacionalidade, que também está a ser investigado por branqueamento de capitais. Mas este cidadão chinês procurado pela Interpol, e então houve duas reações a... Parece que o dinheiro que ele investiu em Portugal para obter não era dele. Seja isso. E houve duas reações. Mas nós não somos e ambas as reações me parecem, embora a questão dos vistos gold, que eu já aqui falei no programa, possa ser discutível em vários pontos, mas foram levantados dois que são falsos. Um deles foi a ideia de que agora vêm para cá os criminosos. No fundo, é esta ideia declinada de duas formas. Uma é, isto é falso, porque uma das exigências, um dos critérios da atribuição é que os cidadãos que se candidatem ao visto gold não tenham cadastro criminal. E, portanto, na verdade, esse argumento não vale. E depois foi engraçado ver pessoas, houve algumas reações, nomeadamente o Bloco de Esquerda, mas não só, que se nós não soubéssemos qual era a história, podíamos pensar que se tratava de um político da extrema-direita, porque dizia assim, vêm para cá os imigrantes, deixam-nos cá entrar, metem-se no crime, é óbvio. E foi muito engraçado, porque se nós não soubéssemos, estávamos a falar de um milionário, não sei se ele é milionário, mas é uma pessoa abonada, chinesa, etc., o argumentário tinha um tonzinho de... Xenofobia para ricos. Tinha a xenofobia para ricos, exatamente. Muito Era isso bom, mesmo, pá. era. Vem para cá os estrangeiros e depois é o regabof e não devia ser assim. O que é que lhe e, portanto, parece? deixa-me só dizer, Sim. acho que os vistos são criticáveis ou podem ser criticáveis, é muito discutível, tenho muitas dúvidas Bem, sobre os desde vistos logo gold. do ponto de vista do espaço Schengen, do E espaço europeu, Entre outros. não sei como é que na Europa mas aceitam esta crítica em concreto, em relação a este caso este concreto, método. não parece que seja uma crítica pertinente. E o que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, esta coisa dos vistos gold, de comprar, no fundo, o visto? Porque Exato. Sim, é isso que se passa, gente mas é uma... bastante dinheiro que pode investir em Portugal, Sim, mas... gastar €500 mil por propriedade imobiliária. Sim, a questão é... Portanto, eu fui ver isso. Foi das raras vezes que eu fui... Foste investigar? Fui tentar informar-me, sim. Não resultou. As pessoas recebem um Gold Visa se comprarem imobiliário no valor de €500 mil ou se depositarem capital no valor mínimo de 1 milhão ou se criarem no mínimo 10 postos de trabalho. Exato. Até agora foram atribuídos 0 visas por criação de postos de trabalho. Antes, 0 obrigado. vistos. Para os nossos ouvintes menos atentos e espectadores, é o número imediatamente anterior a 1. 0. Foi o que esta medida conseguiu em termos de postos de trabalho. Mas as imobiliárias eu estão muito acho- contentes. As imobiliárias estão contentes. Viste os números? Viste Vi. chegaste a esses Contente. números? As imobiliárias estão contentes. €500 mil é muito papel. Isto é uma vigarice. Atenção, mas a vigarice é do governo português. A burla aqui é do governo português. Porque o governo português está a vender visas, autorizações de residência em Portugal e até facilidade de acesso à nacionalidade portuguesa. E depois uma pessoa vai ver e a principal vantagem de ser residente em Portugal com algum dinheiro, que são as prescrições, os recursos eternos e tudo isso, não existe. Portanto, isto é uma vigarice gold. Quando se é procurado pela Interpol é mais difícil. Pois está bem, mas a residência em Portugal devia... Ser um abrigo. Sim, Com vigarice. abrigo Uma coisa. judiciário. É o visto Uma gold e a Isso. vigarice. Eu gostava de Porque saber também de quantas... resto, estes Gold Visa, eu acho até engraçado do ponto de vista... Se calhar até eu tens um lembro-me Gold do- Visa. Não tenho lá na Gold Visa. Eu lembro-me do aquele filme 007 contra Goldfinger, que era um vigarista também poderoso. E eu imagino 007 contra Gold Visa, que são estes vigaristas de luxo que vêm lá de fora.
O que me Sim, faz... mas não é preciso ser gold, é ver os vistos gold. A Inglaterra, por exemplo, está neste momento inundada de mafiosos russos. Pois com certeza. E o imobiliário e as empresas e os clubes de futebol comprados pelos mafiosos Mas, russos. ó, Isso Pedro, é um facto conhecido e e não é específico de Pois não, mas o que eu digo é, Portugal, não é? isto é um bom esforço do Paulo Portas, mas nós temos que ser mais agressivos a disputar estes investidores às prisões chinesas. Temos que oferecer mais e melhor. Concorda com este mecanismo dos vistos gold? Teoricamente, eu acho que um visto de residência devia merecer-se e não comprar-se, de facto. Quantas Agora, os propriedades números já são agora é que impressionantes. passaram de um preço de 420 mil euros para o de 500 Para mil 500 euros, mil. Epá, de modo Os a números, poderem os proporcionar números do o ano visto. passado estavam-se a falar de 800 pessoas, 800 vistos gold, e estamos a falar de um investimento de 300 milhões de euros. E este ano esperava-se 300 milhões não. 300 milhões. 300 milhões. E este ano, 300 milhões de euros. E para o ano planeia-se, estão à espera de qualquer coisa à volta de 500 milhões, só no imobiliário. Portanto, é muito dinheiro para um setor que está completamente arrasado. Enfim, mas em termos de princípios não é brilhante. Embora, enfim, dentro da lógica, a Guiné Equatorial acabou de receber um visto de gold. Portanto, se a Guiné Equatorial pode, os chineses também. Temos assim o Pedro Mexia, ministro dos Corações de Ouro. Daqui a pouco os números da pobreza. Agora ainda ao Pedro Mexia que se sente Nini. Até já ouvem, temos uma canção que falava disso. Chamava-se Nini, mas não. Chamava-se Nini. Não, diabo. Vestia-te organdinho. Este é o problema de Não, é que eu escolhermos temas que podem permitir o João Miguel Trauteáveis. cantar. Sim, temas Nunca mais trauteáveis. escolho temas trauteáveis. Mas como assim? Nini e Organdi não é das melhores É uma rimas boa da rima, história claro, da poesia portuguesa? Grande Assis Pacheco. De um grande poeta. Grande Assis Pacheco. Bom, Não mas, estava nos seus dias. Mas não é. Não, então não é. Essa não é uma canção gira. Nini e Organdi? Não é um bom. Achas um bom... Não é para uma canção popular. A tua carreira poética vai acabar agora. carreira poética Estás a já defender acabou. Nini a rimar Já com acabou há algum Organdi. tempo. Bom, mas não estamos a falar... Mas era o que a menina vestia. Não estamos a Por amor falar... de Deus, Nini e Organdi. Todas as rimas surpreendentes são boas. Se não esclarece depressa, Não. ele vai cantar o resto da canção. Não, mas tem a ver com esta posição... Bom, tem a ver com as eleições em França, com a... Aliás, como se percebia logo. Claro, como se percebia logo, por causa da Frente Nacional nas eleições municipais ter tido, pela primeira vez, ter conquistado uma Câmara na primeira volta, porque aquilo é um sistema a duas voltas, e ter passado, suponho que 6 candidatos à segunda volta. Ter tido 7%. Ter tido uma votação... Candidatando-se em muito poucas... Tornando-se, de certa forma, municípios. na verdade, o terceiro partido, ou o terceiro bloco, visto que a esquerda, os partidos de esquerda e de direita correm coligados, mas tornando-se de uma forma mais clara o terceiro bloco. E onde é que entra o Nini? O Nini é a política oficial da direita moderada, digamos assim, que é que nas segundas voltas, onde os candidatos geralmente desistem a favor, ou dão indicações de voto, ou desistem a favor de outros. Quando há da Frente Nacional, os socialistas queriam que houvesse uma desistência. Aliás, aconteceu isso quando foi as eleições presidenciais Chirac-Le Pen, em que a esquerda acabou por votar Chirac. E o partido, o UMP, o partido da direita francesa, criou esta política que chamou Nini, que era nem Frente Nacional, nem o que eles chamam Frente de Esquerda. Porque, na verdade, muitas destas coligações incluem o Partido Socialista e os partidos aliados, a chamada Frente de Esquerda, a Front de Gauche mesmo, que inclui o Partido Comunista e os ecologistas. E, portanto, não apoiar nenhum nem outro. É que se opunham a essa tradição que era a chamada Frente Republicana, ou seja, os partidos, digamos, democráticos faziam frente à Frente Nacional, faziam barreira à Frente Nacional, fosse qual fosse o caso. Agora, o que aconteceu, e isso é bastante questionável, mas o que aconteceu foram vários anos e sucederam-se vários líderes que brincaram com este fenómeno de Frente Nacional. O Mitterrand brincou com o fenómeno de Frente Nacional, jogando essa altura com a proporcionalidade para partir a direita tradicional e permitir à Frente Nacional chegar ao Parlamento, coisa que conseguiu. O Sarkozy brincou com a Frente Nacional, digamos, incorporando os temas e a linguagem no seu próprio discurso e radicalizando o MP. E a esquerda brincou com a Frente Nacional, achando que aquilo que as pessoas que votam na Frente Nacional se queixam não existe.
nomeadamente que a imigração não é um problema, que o Islão não é um problema, e, portanto, tanto a esquerda como a direita depois acorda sempre em estado de choque nas noites eleitorais, e agora vai haver a segunda volta, e vai haver um novo estado de choque que vão ser as europeias, e pode haver um estado de choque ainda maior, que é Marine Le Pen chegar à segunda volta das presidenciais. O pai já chegou. E na verdade, nem a esquerda nem a direita francesas estão inocentes disto. Mas a Marine é mais perigosa que Isto é coisa para o preocupar, Ricardo Araújo Pereira. Isto do Nini, sim, porque ainda aqui há tempos mesmo em Portugal houve polémica com o Nini quando o Passos Coelho anunciou a TSU e depois foi cantar o Nini para o concerto do Paulo de Carvalho. Não sei se lembram, foi exatamente a sequência de acontecimentos foi esta e, portanto, há aqui realmente uma presença de Nini em casos que podem provocar catástrofes sociais e os estudiosos não estão alerta para isto. Mas esta coisa do Nini, que é basicamente o que diz a direita moderada francesa, é Ni, la gauche, ni l'extrême droite, e chama a atenção para o meu francês, porque eu aprendi com Mário Soares. Nós temos legendas. Qual é o Não problema? temos nada a mentir. É que a gauche é igual à droite. Eu não sei como é que eles vão... O problema, isso é uma coisa que a gente tem visto pela Europa toda e em França... A gauche é igual à droite, em que sentido? Tem sido igual à droite, a Quando gauche. chega ao governo. Então, quando chega ao governo, a gauche, o que é que faz? Faz como a cenas de droite. Faz como a droite. E é como é que porquê? chama este Palermo, E é porquê? que tem muito sucesso com Tu as estás mulheres, muito à incompreensivelmente. Esta Holanda. Eu estou a tomar uns comprimidos que me afetam a memória de uma maneira... Isto é um esforço muito grande para mim. O Hollande... Foi isso que tiveste o consulado Holanda. Exatamente, este Hollande, que é oriundo da gauche, chega ao governo e faz igual à droite. Sabes quem também fez isso? A pessoa que te ensina francês. Pois exatamente, então não sofre lá. E António José Seguro. A realidade O é uma coisa muito socialismo à não direita. tira o ar. Exato, A realidade é uma coisa muito à direita, Porque é pá, que é o ar... super aborrecido. Ou seja, António José Seguro nesse ponto inova, porque parte logo de um sítio que já não é gauche. Já, à partida já não é gauche. No discurso é. O que é Não que é. explica a ascensão eleitoral da extrema-direita, da Frente Nacional? O que explica é que a Marine é bastante mais perto do que o seu pai e fez uma limpeza de imagem que é muito importante. E, nesse aspecto, ela matou literalmente. Matou o pai. Não foi literalmente. Lá está, não. eu sou contra e não foi literalmente. Ok, não foi literalmente. Continua a não ser foi metaforicamente. Continua, ok, um pouco menos literalmente, ainda metaforicamente, o pai. Ou seja... Sim, acabou com a parafernália fascista. A parafernália fascista, a opção judaica... As referências ao Holocausto. Exatamente. São, Ou em seja, geral, não e são essa muito. limpeza de imagem e depois vem junto a quê? Vem junto a um discurso no qual as pessoas se identificam de euroceticismo, de respeito pela identidade nacional... Mais e que pesca à grande Exatamente. na classe operária, que pesca à grande, na esquerda. em antigos eleitores E depois comunistas, com uma etc. equipa que tem as mãos limpas. Na verdade, de gente jovem que ainda não tem um passado político, que é isso que faz o desespero de Ricardo Araújo Pereira e outros Ricardo Araújo Pereirianos franceses, ou seja, quer dizer, eles são todos iguais. É uma corrente. E ela pode dizer, não, estes sim, não são iguais sim. porque nunca estiveram com as mãos na massa. Mas Ainda atenção, vamos falar disto outra vez. Isto é um- Acho que é só para dizer não que gastem munições matar porque o literalmente assunto o vai voltar. pai, matar literalmente o pai resolvia dois problemas, atenção. Ela ia malhar com os ossos na cadeia e o outro patinava. Ficámos a perceber o que leva o Pedro Mexia a declarar-se Nini. Agora vamos tentar perceber o que leva o João Miguel Tavares a confessar-se mauzão. Mauzão. Diga que também... Mauzão. Quer dizer, isto tem alguma coisa a ver com o maldoso que vem a seguir do Ricardo Araújo Pereira? Não. Não, eu não tenho. Vocês esta semana estavam muito sintonizados. É verdade. Não, mas Tem eu não. dentro de si também um animal feroz, João Miguel Tavares? Não, mas gostava. Eu gostava de ter dentro de mim um animal feroz. Gostava. Não formules isso assim, por favor. Não? Não. Porquê? Bom, enfim. Podemos sentir-nos em segurança aqui. Não, isso podem, mas isso é. Aliás, porque o animal geralmente Então, só está cá, não o que é que... o que é que explotou o lado mauzão? Foi. Eu tenho sempre cuidado de não ver José Sócrates à noite, mas desta vez foi impossível, porque toda a gente chamou a atenção para o seu fantástica entrevista / comentário com José Rodrigues dos Santos. E a verdade é que eu, neste caso, eu vim para aqui defender José Sócrates. É um anúncio, agora podia haver um pequeno suspense, não é? Porque há aqui uma questão importante, que José Rodrigues Santos disse que houve um almoço, supostamente, entre José Sócrates e ele, e que José Rodrigues Santos o teria avisado que ele iria transformar o seu espaço de comentário numa entrevista. Se isso tivesse sido verdade, Sócrates apenas disse até agora que está a divertir-se muito com todo este
com todo este debate, claro, desde que falem dele, já Sócrates é uma pessoa feliz. Agora, há ali... Aliás, toda a linguagem facial dele traduz... Era de diversão. de diversão. Não, o que a mim me custou, e aí lá está, manda a minha seriedade intelectual, é que foram usadas expressões em relação a Sócrates que não são justas em relação àquilo que se passou. Quando ele diz eu não venho preparado para isto, não é com o tom isto está a ser uma coisa altamente injusta e eu quero fugir daqui para fora e, portanto, você está a ser muito mau. É mais uma vez uma coisa de gabarulice. Eu não venho preparado para isto, mas mesmo assim vou-lhe enfiar com 52 números aos quais você não vai saber responder. E Jair Rodrigues Santos não soube efetivamente responder. E, portanto, Jair Rodrigues Santos é muito difícil entrevistar José Sócrates. Ele é efetivamente um animal feroz. E, portanto, quando se vai ter com ele, tem que se ir com luvazinhas de tratador e tudo isso. E isso muito bem artilhado, que é para não ser apanhado na curva. Só dizer que agora, aparentemente, estás a reconhecer uma coisa que não reconhecias aqui há uns meses, porque tu, aparentemente fazias parte das pessoas que achavam que José Sócrates estava acabado, não ia regressar, tinha perdido o seu poder de fogo, não era um perigo. Não acho que ele seja um perigo. Ou seja, eu acho que se José Sócrates for a eleições, ele vai ser derrotado, porque ele é um líder dentro de uma facção que o adora, como todos os líderes poderosos, mas já não tem nenhum encargo. Ao mesmo tempo que há gente que o adora, existe gente que o odeia. Eu acho que hoje em dia os que o odeiam são muito mais numerosos do que aqueles que gostam dele. E aquela entrevista mostra não há problema nenhum em quão ser odiado, assintoso ele é. Não, mas ele não há nenhum problema em ser odiado. Ele é de uma violência, que não corpo a corpo entre os dois autores best-seller no domingo à noite na RTP, Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que estava a dar bola. E eu não estava a ver isso. Não, mas depois vi, claro. Depois vi, mas este caso é muito complexo, não é? E eu não sei se já referi que estive muito desatento nas minhas aulas de comunicação. Vais discutir ética jornalística? Mais ou menos, mas foi o que eu gostei menos do meu curso de comunicação, foi as aulas de comunicação. O que é que sucede? Porque há aqui várias particularidades sui generis, ou sui generis, como diz um treinador do nosso campeonato, não me ocorre agora o nome, mas que são os seguintes. Reparem, normalmente um comentador... É do Ford interno. Não é esse. Não é do Ford interno. O que é que sucede? Aquilo é um programa de comentário. Nós estamos habituados a programas de comentário e são só assistências para golo. O senhor comenta agora este caso. Faz a assistência para golo e o comentador à boca da baliza chuta. Mas já isso é problemático. Aquilo é um programa de comentário? Ora, aí está, mas aqui é que está o problema. Essa é uma das particularidades. Aquele é suposto ser um programa de comentário. Mas, ao mesmo tempo, aquele senhor é um antigo Primeiro-Ministro. E um antigo Primeiro-Ministro... está sempre a fazer exatamente contas com o seu legado, etc. Exatamente. Portanto, o programa em si mesmo já é um programa cuja natureza é um pouco híbrida. Pois, não é? E é justamente essa hibridez que me dificulta a tua análise. Esta análise. E, portanto, há ali vários... E parece que há um almoço também. Era importante saber o conteúdo desse almoço. Exatamente. E mesmo... Ele terá dito no almoço que lhe ia fazer, que o ia confrontar com supostas contradições, não é? E a própria carta de vinhos. Eu gostava de saber tudo sobre esse almoço. O Pedro Mexia também tem mixed feelings. Tenho mixed feelings porque eu acho que... na verdade, por um lado, Rodrigues dos Santos portou-se como se aquilo fosse um espaço de entrevista, e não era. E, portanto, nesse sentido, quebrou um bocadinho o protocolo do que é aquele espaço. E, ainda por cima, depois de lançar aquilo, depois não teve poder de fogo para rebater. Por outro lado, o próprio programa, que se apresenta como um programa de comentário, não é exatamente um programa de comentário, no sentido de um comentário, apesar de tudo, pressupõe, bem sei que em Portugal, em geral, não pressupõe, mas devia pressupor algum desinteresse pessoal na matéria, ou seja, estar a falar de assuntos sobre os quais não se teve uma intervenção direta. Sócrates está diretamente a falar do seu governo, do seu legado, dos PECs, etc. Portanto, a origem do programa já é um pouco estranha, o que, aliás, infelizmente é comum nós somos praticamente o único programa que nunca, não tem nenhum membro ou ex-membro do governo, nem da... Não é que eles não tentem. Convites toda a hora. Os vários saiam da minha porta. Mas é... E, portanto, eu não gosto muito da ideia das assistências para golo e da ideia de que a outra pessoa é apenas um
um partner que não está a fazer trabalho de jornalista, mas não parece que aquilo que é fazer uma pergunta, apontar contradições a um comentador... É estranho. É estranho. Mas as audiências se calhar subiram e agora quando for a segunda mão, que vai ser Sim. deste fim de semana a 8, Mas Rodrigo Sanches provavelmente tem que se preparar melhor, porque vai não é fácil... vai haver mais audiências ainda e aquilo parece que não estava a ser famoso em termos de audiências. Bom, já não vamos falar da pobreza esta semana, não temos tempo. Em princípio haverá novas oportunidades. Vai haver oportunidades, vai haver muitas oportunidades. Fica explicado porque é que o João Miguel Tavares se declara mauzão. Agora, brevemente, o Ricardo Araújo Pereira, só para não ficar atrás, confessa-se maldoso. Sim. E também tem vítimas preferenciais para essa maldade, como normalmente o João Miguel Tavares. Não, era só para fazer uma referência muito rápida, lá está, porque temos que despachar Brevíssima. isto, às declarações de Nuno Melo, candidato do CDS ao Parlamento Europeu, não é? É candidato outra vez. E vice-presidente do CDS. E vice-presidente, mas está na coligação do PSD-CDS às eleições europeias, e ele disse que gostava que os credores tivessem sido um pouco mais bondosos. Aliás, citando o final daquele filme em que ela diz I have always depended on the kindness of creditors. É surpreendente que um candidato da coligação do governo, que quis ir mais além, o programa era tão bom que eles queriam ir além do programa, e programa esse que é justíssimo, porque ainda esta semana o Passos Coelho disse que, atenção, temos que acabar com esta bandalheira na Europa, os do Norte pouparem e nós aqui, os bandalhos do Sul, só gastarmos. E de repente vem outra pessoa dizer estava à espera de outro tipo de bondade. Eu nem sequer sabia que a bondade pensei que isto eram questões políticas não sabia que a bondade estava aqui metida. O CDS-PP sempre... João Miguel gosta de bondade. Eu gosto muito de bondade, embora a bondade do CDS-PP é uma bondade muito sui generis, para voltar ao termo. Ou seja, o CDS-PP adora ser o polícia bom do governo. E é isso que ele tenta desesperadamente parecer. Foi isso que aconteceu também, Pedro Mexia. Também lhe parece que eu acho foi o papel de Nuno Melo nisto? Por um lado é a questão do polícia bom, por outro lado acho que, na verdade, esta questão só existe pela escolha da palavra bondade. Se ele tivesse escolhido uma palavra menos imprópria para uso político, a questão não se pudesse... De onde se prova que a linguagem tem importância. Eu já estava convencido disso há algum tempo. É só do que nós falamos aqui. Já estamos na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta moderados. Moderados, porque as pessoas falam muito da ausência de líderes carismáticos e de líderes fortes hoje em dia, e às vezes isso pressupõe líderes que são, num certo sentido, radicais ou divisivos, como foi o caso da senhora Thatcher, por exemplo, um caso típico de uma líder carismática, mas que ou se amava ou se odiava. E eu queria chamar a atenção, isto só por causa da morte de Adolfo Suárez, em Espanha, porque é o caso... ex-primeiro-ministro espanhol da transição. Que é o caso típico de uma pessoa que não era uma figura propriamente carismática nem brilhante, era um burocrata vindo do franquismo e que, no entanto, num curto espaço de tempo em que foi primeiro-ministro, o primeiro-ministro eleito da democracia espanhola, não sendo uma figura extraordinária, conseguiu coisas absolutamente incríveis. Conseguiu eleições, a legalização do Partido Comunista, uma nova Constituição, a aceitação da monarquia, acordos com os sindicatos, o país descentralizado, ou seja, uma espécie de paradigma da transição pacífica, que é um case study. Sendo um moderado. Não só sendo um moderado, como sendo uma figura que não era uma figura fora de série, era apenas um homem sensato e corajoso. O Ricardo Araújo Pereira também, reportando-se mais ou menos à mesma época histórica, decreta os rapazes dos tanques. Exato, por causa daquele episódio que tem vindo agora a público sobre o senhor, aquele cabo que recusou... A investigação dos jornalistas Alfredo Cunha e Adelino Gomes, que Exato. encontraram o homem que se recusou a dar um tiro em Salgueiro Maia. No Salgueiro Maia, exatamente. É sempre bonito quando alguém recusa dar um tiro noutra pessoa, sobretudo quando essa pessoa é Salgueiro Maia. Por acaso, às vezes, há pessoas em que não é bonito recusar dar um tiro. O João Miguel Tavares decreta, no caso de Salgueiro good Maia, night and good luck. Eu decreto good night and good luck. Eu não quero estar aqui a acusar ninguém, mas parece que sou a única pessoa a esta mesa que achou graça à despedida de Mário Crespo Isso é capaz de ter excesso de informação, não? É uma conclusão talvez abusiva. É abusivo, mas eu achei uma despedida bonita, tirando a parte do Deus abençoe Portugal. Bom. Eram só essas as vossas objeções.
celebrações. Então, a parte do Deus abençoe Portugal é uma coisa que não se usa, mas de qualquer forma foi uma despedida bonita e eu que discordei de Mário Crespo várias vezes, sobretudo quando Incluindo utilizou na t-shirts t-shirt. coloridas na Assembleia da República, Justamente. que há aqui dizer. E assim fica concluída mais uma análise da semana. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Deus abençoe o Governo Sombra.